Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição e hoje, quarta-feira, 16 de agosto, a lição 8 ela tem como título O Espírito Santo na vida do crente. E a lição de hoje ela está baseada no livro do apóstolo Paulo de Efésios, capítulo 4, versículo 30. E aqui o apóstolo ele exortou aos crentes de Éfeso para respeitarem a importância da presença do Espírito Santo na vida deles, porque eles teriam que ter cuidado no que eles pudessem falar ou realmente corrigir alguém de formas duras, né? E isto poderia estar entristecendo o Espírito Santo. Bom, o Espírito Santo ele é a terceira pessoa da Trindade. E é Ele que nos guia, nos dá entendimento, nos ajuda nas nossas decisões, é Ele que nos protege das artimanhas, né, do inimigo, é Ele que esclarece a nossa mente para a verdade e também nos alerta, né, dos perigos que nós podemos ter físicos e espirituais. E Ele é conhecido, né, como o Consolador, onde o próprio Jesus deu esse nome quando ele estava com os discípulos e ele estava próximo de ascender aos céus, que ele disse que ele enviaria o Consolador. E o apóstolo Paulo aproveitou a oportunidade, alertou aos crentes da igreja de Éfeso dos cuidados que eles deveriam ter ao eles proferirem, ao eles falarem, né, palavras duras, né, contra outros irmãos, seja em diálogos ou pregações, porque o uso incorreto, né, de palavras estaria entristecendo, né, o Espírito Santo. E o que nós vemos, né, na lição de hoje, que a presença do Espírito Santo na vida do crente é a pessoa que autentica, né, a veracidade da fé de cada cristão. Porque é ele que mostra que ele realmente é filho de Deus. É através do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, versículos 13 a 14, ele diz que o selo do Espírito Santo é a garantia da nossa herança até a redenção, que ele fala lá em Efésios 1,14. A atuação, né, a presença do Espírito Santo de Deus na vida de um cristão, no presente, hoje, né, é uma antecipação, uma garantia de que a salvação ela está completa. É a garantia de que o crente será salvo definitivamente no futuro. E somente através da atuação e iluminação do Espírito Santo é que nós, os crentes, que aceitamos a Jesus como Salvador, podemos nos tornar sábios e conhecedores da verdade das Sagradas Escrituras, e podemos entender a perfeita e plenamente vontade e o querer de Deus, conforme expressa, né, as Sagradas Escrituras. E é o Espírito Santo que nos ajuda a nós entendermos cada vez mais o Evangelho, né, porque é Ele que abre a nossa mente, o nosso entendimento, dá razão para o nosso chamado para servir a Jesus. E o apóstolo Paulo, ao ver a importância dos crentes de Éfeso, a ouvirem a voz do Espírito Santo, a eles treinarem para poder ouvir a voz de Deus.
e de observarem que o pecado e o modo de falar pode ofender o Espírito Santo. E ele exorta, né, a esses crentes que isto é uma falta grave, né, o uso indevido do dom de falar, de se expressar para demais pessoas, com aspereza, com dureza de coração, e isso entristece o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, ele falando, né, que o Espírito Santo, ele nos mostra, né, realmente nos esclarece, né, sobre a nossa vida como pecador. E daí, por isso que nós temos que ter um cuidado, né, contra algo que nós fazemos, delitos que nós fazemos contra outras pessoas, onde nós teremos consequências graves. E isto é uma ameaça, né, para a nossa salvação, porque estamos utilizando de um dom de Deus, que Deus nos fornece para nós, e nós estamos magoando pessoas. E o apóstolo Paulo, para advertir os crentes lá de Éfeso, ele se utiliza de um texto do profeta Isaías, que está lá no capítulo 63, versículo 10, onde o povo de Israel entristeceu o Espírito Santo. E ele diz: mas eles foram rebeldes e contristaram seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Bom, aqui o apóstolo Paulo lembrou quando o dia em que o povo de Israel saiu do Egito, né, que é mencionado ali em Isaías 63, que quem estava conduzindo o povo de Israel era Moisés. E Deus, para ajudar nessa caminhada, né, para levá-los até Canaã, ele colocou o Espírito Santo no meio deles para ajudar a guiar, para dar sabedoria para Moisés, para que ele pudesse passar as verdades para aquele povo. E diante assim porque na realidade Moisés estava levando o povo, né, para Canaã, mas estava sendo perseguido pelos soldados do Egito, né? E que estava até querendo eliminar esse povo de Deus, ou seja, o povo de Israel. Mas o povo de Israel, mesmo tendo sido libertos, né, assim, por Deus, que tirou realmente da escravidão lá do Egito, onde eles estavam cativos, né, eles se tornaram rebeldes, né? Eles viviam murmurando, né, reclamando da alimentação, falavam que lá no Egito eles comiam muitas carnes, que lá eles tinham, mesmo que eles eram escravos, mas lá eles tinham uma alimentação melhor, e viviam reclamando, né, de Deus, e também reclamavam assim uma com as outras. E aqui o próprio Isaías 63 fala que eles estavam entristecendo o Espírito Santo. E Paulo mencionou isto ali, quando ele estava ali com os crentes de Éfeso, para que eles observassem isso que aconteceu lá atrás, para um alerta àqueles crentes, e até ele dá uma promessa reconfortante, e até afirmou que o Espírito Santo marca e sela aqueles crentes, né? Desde o momento que eles aceitaram a Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas, eles estavam marcados, selados, e que isto iria até a redenção, que ele fala lá em Efésios 1, versículo 13, 14, e Efésios 4, versículo 30, ou seja, eles estavam selados e marcados até a segunda vinda de Jesus, ou seja, da redenção, onde mostra que a relação do Espírito Santo com os crentes, ela não é frágil, ela é poderosa, ela é forte, ela é durável. O apóstolo exorta
que a partir de quando os crentes desconsideraram e menosprezaram, né, a presença do Espírito Santo de Deus neles, e transformaram aquele dom de falar que Deus deu para eles, né, para que eles pudessem proclamar o Evangelho para as outras pessoas, para que eles pudessem expressar a verdade, mas que eles tinham que ter cuidado na forma de falar, que poderia realmente estar com palavras duras, né? E isto seria uma arma, né, para atacar pessoas. E o Espírito Santo ficava muito triste quando acontecia isto. Porém, a intenção do Espírito Santo nunca é e nunca foi de deixar ou abandonar o crente. Isto só acontece quando as pessoas viram as costas, né, para o Espírito Santo e se afastam de Deus. Mas aí é um livre-arbítrio que as pessoas têm de se afastarem. Mas o Espírito Santo, a ideia dele é sempre estar ao lado das pessoas e recuperá-las para o reino dos céus. Porque, na verdade, o Espírito Santo procura restaurar, né, permanecer com eles, com toda a pessoa. Porque Deus quer um relacionamento com o ser humano. E por isso que o Espírito Santo nos protege, nos mostra que existe a nossa necessidade de mudanças, de transformações, para que nós possamos ganhar o reino dos céus. E o apóstolo Paulo enfatizou a divindade do Espírito Santo, mostrando que ele é uma pessoa da Trindade. Que o Espírito Santo tem uma personalidade, e até ele menciona e retrata que o Espírito Santo tem sentimentos, né? Como fica entristecido por atitudes nossas erradas, né? Que fala lá em Romanos 8:16, versículo 26 também e 27. E também em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 13, e 1 Coríntios capítulo 12, versículos 11, e também no livro de Gálatas capítulo 5, versículos 17 e 18. E por isso que a presença da pessoa do Espírito Santo, ela é fundamental na vida de todo crente, porque é através dele que nós temos a verdade e nós temos o entendimento. E por isso que essa palavra aparece no Novo Testamento, e é ele, Espírito Santo, que autentica a nossa fé. É através dele que nós tornamos sábios, pessoas de entendimento, de manusear as Escrituras, e ele que age interagindo para que nós possamos aceitar Jesus como Salvador. O Espírito Santo, por ser assim uma pessoa, né, que ele tem sentimentos, ele é afetado por palavras vãs que o crente profere, ou palavras duras que nós cometemos contra outras pessoas, principalmente quando dos nossos lábios saem essas palavras para prejudicar outras pessoas. E por isso que na carta de Efésios capítulo 4, versículo 30, Paulo exorta para a gravidade, né, dessas ações que cristãos cometem no uso inadequado, né, da linguagem, para falar com outras pessoas, o que até é muito comum, né, nos dias de hoje, cristãos pegando palavras torpes, né, e para até falar para outras pessoas. Quando nós cometemos isso, nós estamos pecando contra o Espírito Santo. Nós estamos entristecendo ele. Essas ofensas, o próprio Espírito de Deus fica triste, porque cada pessoa é uma criatura de Deus. Cada pessoa Deus está preocupado na salvação delas, porque elas são uma propriedade de Deus. Mas como Deus é um ser de amor, de misericórdia, e Ele perdoa todas as nossas ações, Ele perdoa todas as pessoas que se arrependem, porque nós somos uma marca, um selo
de Deus, do Criador do Universo. E assim, meus amigos, nós podemos perfeitamente entender que o Espírito Santo não é uma força, uma energia, como algumas pessoas pensam que é. Ele realmente é uma pessoa que tem vontade, tem sentimentos, tem emoções, um ser divinal pessoal. E quando nós temos essa certeza, que o apóstolo Paulo aqui menciona, em Efésios 4:30, né? É que nós tomamos mais cuidado, né, em não entristecer o Espírito Santo. Embora o Espírito de Deus seja assim uma pessoa como eu, como você, que nós temos sentimentos, emoções, a nossa terminologia ela é limitada para nós descrevermos o que é divino, né? Para nós termos uma descrição completa do Espírito Santo. Nós não temos como fazer isso. Nós sabemos que ele é essencial para a nossa vida e que nós devemos, como cristãos, respeitar, né, o papel dele na nossa vida e da nossa salvação até nós alcançarmos o reino dos céus, porque é através dele que nós temos o devido entendimento, sabedoria, para poder realmente manusear essas escrituras, para nós enxergarmos as verdades espirituais. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas justamente através do Espírito Santo, para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. É aquela voz suave que você ouve, que você se interessa pela palavra de Deus. E eis que de repente você aceita Jesus como Salvador e Senhor e é batizado. E a partir deste momento, você passa a ser uma pessoa sábia, uma pessoa de entendimento. E sabe por que Deus quer fazer isto? Porque Ele tem o desejo de Jesus levar-te para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde não há mais dor, mais morte, mais aflições. Lá nós teremos as bodas do Cordeiro, de Jesus. Um lugar onde nós temos uma morada que o olho jamais viu. E sabe por que Deus quer fazer isso com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.